besterol de terror é sempre muito gostoso de assistir. E ali no início dos anos 2000 ele estava com toda, principalmente com Todo Mundo em Pânico. Esse filme que faz uma sátira, uma homenagem, debocha dos filmes lançados ali na metade dos anos 90 até o início ali dos anos 2000 e que brinca com todo o conceito de terror e tudo que a gente sempre via nos filmes ali, especificamente slasher. Eu amo esse filme, ele tá lá na Netflix e eu preciso te contar um pouquinho mais. Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath, vem pra falar de Todo Mundo em Pânico, o primeiro filme lançado lá em 2000, que tá na Netflix e que faz parte aí de uma saga de filmes com o objetivo de brincar com outros longas que fizeram, né, que ficaram famosos, que têm uma estética bem específica, mas principalmente com filmes de terror. É claro que ele não usa apenas filmes populares de terror para brincar, para contar a sua história, para satirizar, mas ele usa outros filmes que foram marcantes na época do seu lançamento. Por isso que, apesar de muitas pessoas falarem que ele é quase um desserviço, que ele usa apenas de bobagens sexuais, né, de piadinhas nesse tom para falar dos filmes como Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, mas ele traz muito essa áurea daquela época, muito dessa comédia de besterol, e ele vai remeter a esses filmes e aos conceitos trabalhados dentro desses filmes. Aqui a gente tem essa coisa pré-estabelecida do terror. Aqui, nesse primeiro filme, ele tá brincando com as regras pré-estipuladas de terror. Hoje, olhando aí 23 anos depois do seu lançamento, é bacana como a gente vê a nossa relação com aqueles filmes que ele fala, porque a história toda é um copiado de Pânico, né, com elementos de outras histórias, tanto que a nossa protagonista Cindy, ela se chama Cindy Campbell, né, fazendo referência à atriz de Pânico, e todos esses personagens, eles fazem referência a algum ator ou até mesmo a algum outro personagem. A gente vai ter a primeira morte no filme, que é da Drew, que faz referência à primeira morte lá em Pânico, porque quem fez a personagem da primeira morte foi a atriz, né, a Drew. Então, eles brincam com isso e eu gosto, sabe? É uma comédia que tu ri. É claro que hoje em dia a gente tem um olhar mais crítico, porque a gente entende que algumas piadas já não estão mais em bom tom, elas não envelheceram tão bem, mas mesmo assim, como o filme foca em brincar com esses filmes que eles estão falando, ele acaba sendo divertido, ele acaba sendo esse espelho daquela época e do que a gente assistia e como a gente se comportava, como era visto esses filmes. Tanto ali que ele debocha exatamente porque eram filmes mais voltados para esse grupo jovem adolescente. Então, para tu entender todas as referências que tem no filme, tu tem que ter visto um arsenal de filmes. Não só Pânico, não só o que vocês fizeram no verão passado, tem referências a séries, né? Como que as mortes acontecem, sempre tem alguém tropeçando, sempre é alguém próximo da mocinha do filme que tá fazendo os ataques, o porquê geralmente é uma bobagem, é uma coisa muito sem motivo, muito sem explicação. Não tem explicação. E tem aquela cena emblemática do final do Ray e do Bob dizendo, né, o porquê que eles estavam cometendo aquele crime. E assim dizendo, vocês estão assistindo séries demais. E não é série demais. Não é isso que transformou a gente nesses psicopatas. É o cancelamento de série. Então lá, há 23 anos atrás, o cancelamento de série era uma brincadeira e era uma coisa assim que mexia. E hoje se mexe com a gente, né? Que a gente acaba tendo uma temporada e depois nunca mais a gente vai ter. Imagina aquela época onde muitas vezes tu acompanhava, sei lá, 7 temporadas de 23 episódios, 22 episódios, de 45 minutos, e tu não tem o final da série. Aquele filme que, mesmo tendo aquelas piadas de mau gosto em alguns momentos, ele vai refletir, ele vai contar uma história dentro daquela história. E não é apenas essa sátira, essa brincadeira, esse deboche com os filmes daquela época.
É uma sátira, uma brincadeira com a sociedade daquela época, com a maneira que a gente assistia, com a maneira que a gente consumia e produzia esses filmes. Além da história, que não preciso nem comentar, já que ele é esse copia e cola e mistos de referências de Pânico, e ele faz basicamente a mesma história. A gente acompanha assim, de um Ghostface, né, querendo pegar e matar aquele grupo de amigos, porque o que que eles fizeram no verão passado? Eles acabaram matando alguém, então eles acham que essa pessoa voltou para matar eles. Então eu te convido, na verdade, para rever esse filme e olhar por estes pontos, né? Olhar e rever e brincar com a sua memória de filmes que vocês viram e que estão ali referenciados, que é quase como a gente buscar easter eggs, tá? Vai ter Titanic, vai ter Amistad, vai ter Candyman. Olha, é um jogo divertido, acaba sendo extremamente divertido reassistir e talvez repensar nas coisas que a gente gostava naquela época. Então, Todo Mundo em Pânico tá lá na Netflix, tem os outros filmes também para você conferir. Foi recentemente colocado no catálogo, então tá ali fresquinho, digamos, para vocês darem o play. Não esqueça de dar um likezinho, se inscrever no canal e contar se vocês gostam de Todo Mundo em Pânico, assistiram os outros filmes, né? Se não é muito o tipo de comédia que vocês gostam, não tem problema. Eu também tenho algumas barreiras aí com esses tipos de besterol, mas esse filme me tem exatamente porque ele fala de filmes de terror. Beijos e até a próxima.